Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Tudo é possível, se podes crer. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. São João capítulo 14, versículo 11, 12, nós encontramos que isto se trata de um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E é curioso e de profundo interesse de todos nós observarmos que ele estava tratando com crentes e não com descrentes, pedindo a crente para crer que o Pai estava nele e que ele estava no Pai. E que o Pai que estava nele é quem fazia as obras, pedindo aos crentes para crer que ele não é uma segunda pessoa. Pedindo aos crentes para crerem que quem vê a Jesus vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Pregando para crentes. Muitos ficam revoltados e dizem: a mensagem deve ser para descrentes.
Mas as mensagens mais importantes da Bíblia são para os crentes. A carta aos Efésios é para crentes, para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. As cartas de São Pedro, de São Paulo, de São João, todas elas foram para as igrejas. Em Apocalipse está também dedicada às igrejas. Porque Deus está tratando com o seu povo. Agora, na hora de ganhar as almas, Jesus estava curando, revelando segredos dos corações, de uma maneira tremenda. Jesus nunca procurou o endereço da pessoa. Jesus nunca procurou o nome dela. Jesus nunca mandou a pessoa fazer uma campanha de 8 dias, ou de 10 dias, ou de 7 dias para angariar mais fundos monetários para sustentar os programas de rádio dele, ou seja, o que for que ele tinha na época. Não. Agora, ouvintes, o importante também está aqui. É que o profeta desta era teve 3 etapas em seu ministério. E na primeira etapa, como Jesus Cristo, Jesus disse: aquele que crê em mim, vejam só, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então a ordem tinha que ser progressiva, não regressiva, não tão dependente de dinheiro e de tantas coisas e das pessoas e dos poderes mundanos. Teria que ser em ordem progressiva, mais poderosa. E foi isso que ele fez através do profeta desta era. Para a satisfação dos nossos ouvintes, dos nossos amados crentes, não é? Nós vamos rodar parte de uma mensagem do profeta, o fundo clama o fundo, e procuremos a entender e ver como ele revelava os segredos dos corações, falando o nome, o endereço da pessoa. Vamos lá. Now in the prayer line, you that's coming, if he rebukes you, must, it'll be the truth. Agora, na fila de oração, vocês que vêm, entendam que se ele te repreende, você deve ver que é a verdade. If it is, you must be willing to stand it. In the audience anywhere, if he says, you must know it's not me. E se é, você precisa estar disposto a suportá-lo. Na audiência, em qualquer lugar, se ele fala, não sou eu. It's him. And go make it right. É ele. Vai, corrija. First thing you can do, before you can find a cure, you've got to find the cause. A primeira coisa que você precisa fazer, antes da cura, é achar a causa. Before you can find a cure. If you go to a doctor sick and upset and he gives you an aspirin. Vai e corrija o assunto. Você vai a um médico doente, aflito, e ele te dá uma aspirina. He's not a good doctor. Ele não é um bom médico. If he's a good doctor, he'll diagnose the case till he finds the trouble and then start working from there. Ele quer se livrar de ti. Se ele é um bom médico, ele diagnosticará a causa até ele achar o distúrbio em você e começa a trabalhar daí. That's the same thing we have to do here. If an evil spirit, if there's unconfessed sin or something out of the will of God, se é um espírito imundo, um pecado que não está confessado ou algo, ou se alguém está fora da vontade de Deus, you can anoint them all night long and cry and scream and do all you wish to, that demon will stay right there. E você os pode ungir a noite toda e chorar e clamar e fazer tudo o que queira. Aquele demônio ficará lá. Correto? He has a right to. But that's what you have to watch. Tem direito a isto. Isto é o que você precisa vigiar. God has put a curse on somebody for something, then you come along and take it off. You get in trouble like Moses did. Se Deus tem posto uma maldição sobre alguém e você vem e tira, você vai entrar em apertos como Moisés. That's right. Peace here, the Holy Spirit. Now in the name of Jesus Christ, the Son of God. Ele está aqui, o Espírito Santo. Agora, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Take every person in here under my control for God's glory. eu tomo cada pessoa aqui dentro no meu domínio para a glória de Deus. Now I want to talk to you a minute, sister. Quero falar contigo um minuto, irmã. Your conscience is something's going on, of course.
It's just now happened. Now, if that is true, let the people see by your left-lifted hand. Na sua consciência, algo está acontecendo agora. Se isto é verdade, deixa o povo ver pelo levantar de sua mão. That's right, see. That's his presence, that's right, see. Correto. Vê, é sua presença. É Now, só ele. I'm a stranger to you, never seen you in my life. Agora, eu sou um estranho a você e em minha vida nunca a tenho visto. Now, if the Holy Spirit that I have spoke of Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. E se agora o Espírito Santo de quem eu falo, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, If I have truly witnessed that to the people and declared it to be the truth, se eu tenho verdadeiramente testificado isto para o povo, eu declaro ser a verdade, and He is the same, then He will reveal to me something to you that would help you to believe. e ele é o mesmo, então ele vai me revelar algo de você que pode te ajudar a crer. If you're here, I don't know what you have need of, whether it's, but He does. Se você está aqui, eu não conheço sua necessidade, mas ele a sabe. Now, if God will permit that, would you accept your healing or whatever it is you want, finance or... Então, se Deus permite isto, tu aceitarás a tua cura, ou o que for que queiras, dinheiro ou... Whatever it is you're here to seek Him for, to ask Him about, or domestic troubles, whatever it might be, whatever it is, He'll know. alguma dificuldade doméstica, se é um problema ou o que for, ele o saberá. And He'll be able to let me know. Is that right? Right. Ele é capaz de me deixar saber, não é verdade? And that would make Him the same as He talked to the woman at the well. Agora, isso seria o mesmo que falou com a mulher no poço. Now, I'm only talking to you like He did to contact your spirit. Eu estou falando contigo como ele fez para dar contato com teu espírito. I see you moving from me. E eu vejo que você é uma estranha a mim. You've had I see a great crash of some sort. It's an accident. Yes, yes. Eu vejo um grande desastre de algum modo. É um acidente. And it was a car wreck. Yes. And you were thrown in the air like that. Yes. É um acidente de carro e você foi jogada no ar e se machucou no pescoço. And it strained you in somewhere in your neck and it's caused a cancer to come into your neck. E causou um câncer no teu pescoço. And you're some sort of a teach in the scripture. E você é um tipo de mestra nas escrituras, And professora. you believe that Jesus Christ makes you well? I do. E tu crês que Jesus Cristo te cura? Father God, in the name of thy Son, Jesus Christ, Deus Pai, no nome de teu Filho Jesus Cristo, on the authority of God's word by a dying woman, sob a autoridade da palavra de Deus, por esta mulher moribunda, I ask this evil thing to leave her. ordeno a esta coisa má que a deixe. Satan, you are exposed. So come out of the woman Satanás, você está manifestado, então saia da mulher. as the church of the living God calls for you to leave in the name of Jesus Christ. Amen. Como igreja do Deus vivo, te ordeno a sair no nome de Jesus Cristo. Amém. Now, sister, just a moment. I just want to Agora, irmã, um momento. talk to you. Of course, you know it's gone now. Eu só quero conversar contigo, é claro, que você sabe que foi embora. It'll stay that way. See how your throat left? Oh, yes. Vai ficar deste jeito. Estás vendo como tua garganta descansa? Praise the It's Lord. all gone from her. The garter has left her throat. And God bless you. Go on your... Ela está livre de tudo. O tumor desapareceu de sua garganta. Deus te abençoe. Now be thankful, happy and rejoicing. Vá no teu caminho e seja grata, alegre e regozijante. Now, just have faith in the Lord Jesus. Só mantenha fé em Jesus Cristo. Make Him in your center of your thought, right?
Faça dele o centro de seus pensamentos. Now, the Lord Jesus, O Senhor Jesus, think on these things. enquanto eles estavam pensando nestas coisas, While they were thinking on these things, they were in one accord. eles estavam unânimes. Recorde, Remember, Jesus the same yesterday, today, and forever. recorde, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. He is the same today. Now have Ele é o mesmo hoje. faith. Watch this way, audience, and believe with all your heart and give me your undivided attention. Tenha fé. Olhe para cá, audiência, e creiam de todo o coração e me deem toda a sua atenção. Be in prayer. Estejam em oração. Keep faith in God. Tenham fé em Deus. Now, I believe this is the lady. Is this the patient? Creio que essa é a dama que segue. All right, come near, sister. Está... Of course, that will Esta é a doente. That's his presence. Por certo, isso não te fará dano. Isso é só sua presença. An audience, I'm your brother. This is not psychology. I felt. Tu estás consciente, audiência, eu sou seu irmão. Isto não é psicologia. That come in from the audience. It isn't. Senti este pensamento vindo da audiência. Não é It's isso? Almighty God. See, it's not É o Deus Todo-Poderoso. psychology. No, it isn't. Now, don't do that. Just think of being the Lord Jesus. Você vê, não é psicologia. Não faça isso. Apenas pense no Senhor Jesus. Vê? Be in one accord. Unânimes. Now, sister, I just want to speak with you just a moment. We're Agora, irmã, eu só quero falar contigo por um momento. strangers, I suppose. Somos estranhos, suponho. But Jesus Christ knows the both of us. Mas Jesus Cristo conhece a nós dois. This is our first time meeting on earth. E este é nosso primeiro encontro na Terra. But He knows you and He's fed you all your life. Mas Ele conhece a você. E Ele tem te alimentado toda a sua vida. And He knows me. E Ele conhece a mim. And if I, your brother, E eu sou teu irmão. and by His grace, by a divine gift, E pela sua graça, pelo dom divino, that I had nothing to do with it coming, e nada posso fazer se Ele não me outorga. the first thing I can remember was a vision. Eu fui nascido um nenenzinho. A primeira coisa que recordo é a visão. Now, I want you to look this way just a moment. Agora eu quero que você olhe para cá um momento. Of course, you're sick, Naturalmente você está doente. and you're suffering with a condition it's a dark spirit around you. It's death. E você está sofrendo uma condição que é um espírito tenebroso em volta de ti. É a morte. And it's in a form of cancer. E esta é em uma forma de câncer. And the cancer is located on the breast. E o câncer está situado no seio. And you're examined by someone strong, and it's E te vejo examinada por alguém forte. you got a ruptured condition, and the rupture is in the bowel. E você tem uma hérnia. E a hérnia está nos intestinos. And you have a stomach trouble also. E você está enferma do estômago também. A severe heart trouble that caused you fainting. Here a few days ago, you're sitting. Também tem uma enfermidade do coração que causa desmaios. Sideways on the side of a bed and nearly passed out looking towards your window. Você estava sentada ao lado da cama há poucos dias e quase desmaiou olhando na direção da janela.
Are those things the truth? That was true. Estas coisas são verdade? True. Or whatever it was, of course, it's gone from him. Tudo verdade? Aquilo tem te deixado. But what do you think that was that knows your life? Que crê você deste que conhece tua vida? Was it Jesus Christ? É Jesus Cristo. You accepted to be that? Você aceita que é Ele? Thank you. Obrigado. You're willing, you know that something supernatural is here. Você está disposta. Você sabe que algo sobrenatural está aqui. And if you believe it to be the Lord Jesus as I have preached it out of the Word. E se você crê que é o Senhor Jesus, como eu tenho pregado de sua palavra, And you believe it to be the Lord Jesus. Yes, I do. I know there's a dark spirit still hanging at you yet. e tem ainda um espírito de trevas sobre você. It's something very serious. É algo muito sério. Say, I see you. Your name is Eva. Eu te vejo. Seu nome é Eva. And your last name is York. O teu sobrenome é York. And you live in this city. E você mora nesta cidade. And your house number is 613 6th Street. Is that right? E o número de sua casa é 613, Rua 6. Isto é certo? You're going home to be well. In the name of Jesus Christ, may you go and be made well. Vá para casa curada, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vá regozijando-se alegre. Tenha fé, não duvide. Tudo é possível se podes crer. Remove com a mão de Deus, sem tua palavra viva. Tudo é possível. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Do Senhor Jesus te chama a gozar da plena graça e luz. Então o Senhor Jesus está chamando aos crentes para gozarem de sua plena graça e luz, vivendo a mensagem do profeta desta era. Conforme vocês têm ouvido, ouvintes, e perguntamos por vós nesse instante, qual é o benefício que vocês têm em ouvir uma coisa como esta, um programa como este? É vocês saberem da maior notícia que o século pôde ter. Um dia nasceu um menino lá no estado de Kentucky, pobre, numa casa de pau a pique, e o que chamou a atenção de todo mundo foi uma luz que pairava sobre sua cabeça. Durante 3 dias aquela luz foi vista no seu bercinho humilde, e ali estava nascendo o profeta de Deus, num país cujo símbolo é a águia, e no seu dinheiro também está a pirâmide. Tudo isto já por Deus, apontando que de lá viria um profeta para revelar o Apocalipse. Conhecer as suas curas, o poder tremendo contra o câncer e a própria morte é muito importante, mas conhecer a sua doutrina, a revelação dos 7 selos, das 7 eras, é muito mais importante. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. brisa suave dos prados em flor, é tua voz, ó meu mestre, pra mim. Em momentos de angústia, de trevas e dor, necessito sentir teu amor. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divina. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Quando em noites me encontro tão só, quando ouço essa voz me invade o ser, uma luz de infinito
voz é Senhor, como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divinal, como a brisa suave num lindo amanhã, é tua voz delicada, Senhor, me indica o caminho que devo seguir, me infunde um novo vigor, como a brisa suave tua voz é, Senhor, como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divinal. De acordo com o Espírito de Deus, não deveria haver separação entre os homens, entre a humanidade. Mas isto se o homem tivesse permanecido de acordo com o Espírito de Deus, seria plenamente possível. Mas uma vez, saindo fora do programa de Deus, então o próprio homem impossibilitou esta unidade entre si. E por isso, então, as diferenças. Agora, Deus é imutável. Não é porque o homem mudou que Deus cederia e teria que se evoluir também e admitir os pensamentos humanos e suas diferenças. Não. Deus permanece imutável. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Isto porque Ele é imutável. Ele não pode mudar. E Deus é santo. O significado da palavra santo literalmente quer dizer separado. Se Deus é separado, então Ele separa um povo para si. Desde que a humanidade se perdeu, se misturou e tem admitido formas diversas, especialmente acerca do próprio Deus, pensamentos há centenas e centenas acerca de Deus. Mas Deus permanece sendo o que Ele é. Não importa que grandes homens pensem diferente acerca dele. Ele continua sendo o que Ele é. Não importa que você pense acerca daquela árvore de uma forma diferente, ela continua sendo o que ela é. Ora, a natureza é uma Bíblia. A natureza é uma Bíblia aberta, explicada aos homens. E aqui nós temos uma questão de fé. Deus continua sendo o que Ele é. O que Ele foi, o que Ele é, e eternamente Ele continua sendo Deus. E temos de chegar à conclusão de que
Ele não é misturador, mas ele é separador, porque ele é santo. E vale a pena repetir, uma vez que o homem se misturou, então desta mistura, ele tira para si um povo zeloso de boas obras, que pensa como ele, que ele pode pensar através daquele homem, expressar seu pensamento através daquele homem, como ele fez através de seu Filho, Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. É isto que ele faz quando toma conta do nosso coração, da nossa vida. Então, daí a diferença. Mesmo não querendo, os homens tentam união, mas esta união formará uma coxa de retalhos. É uma união, na verdade, mas nunca uma unificação. Ela forma apenas uma coxa de retalho, cada um com sua cor, respeitando naturalmente uns aos outros. Mas Deus não deixa se levar por respeito humano. Para dar água à mulher samaritana, ele rasgou a tradição, desceu lá na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, pediu a água, e a própria mulher admirou aquilo. E logo ele deu água da vida para ela. Oh, isso é tremendo! Isto é maravilhoso! E se ele é diferente, ele tem que formar um povo diferente. Se ele está no homem, se ele está na mulher, aquele homem, aquela mulher, logicamente tem que ser como ele. E se for como ele, então é diferente. Nós vamos pensar nisto aqui. Jesus Cristo disse em São Lucas, capítulo 12, verso 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Está aqui uma diferença, a base da diferença. Nós encontramos nos evangelhos, assim ditos, como São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, nós encontramos pessoas que, na verdade, eram boas e tinham religião, e criam em Deus, e outras que não criam em Deus. Se você for analisar as suas vidas, vocês vão dizer, nós vamos constatar que elas não tinham fé em Deus, enquanto que outras tinham fé em Deus e guardavam os seus mandamentos. Como o caso do mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade. Ele tinha fé em Deus, a ponto de guardar os seus mandamentos por tradição. Ele havia herdado aquilo de nascimento. Ele havia nascido numa linha que obedecia os mandamentos, que não roubava, que não matava, que não desejava a mulher do próximo, que não mentia. Oh, que homem de qualidade, portanto! Como aquele homem empolgaria e chamaria atenção de qualquer organização, de qualquer sistema religioso nesses dias, e como ele receberia elogios de todas as partes. Mas acontece que Jesus Cristo, sem desconsiderar as suas qualidades, as qualidades daquele mancebo de qualidade, deixou bem claro que aquele homem, apesar de obedecer a Deus, aos mandamentos, tinha o seu tesouro aqui na terra e não nos céus. Oh, aqui vale a pena nós lembrarmos aquilo que temos aprendido.
Maria Madalena era uma mulher que não tinha fé em Deus, como Caifás tinha, como aquele mancebo de qualidade tinha fé em Deus. Zaqueu também, o ladrão crucificado, arrependido, também não tinha fé em Deus. Ele não tinha religião, ele não obedecia a Deus. Mas ali estava a diferença, a grande diferença. Uma meretriz sendo salva, enquanto damas, mancebos de qualidade, jovens de qualidade, homens de qualidade, se perdiam. Enquanto um ladrão se salvava, homens que tinham fé em Deus, por tradição, se perdiam. Mas isso não é muito de se admirar. Tanto no passado como no presente, isto existe. Vamos lembrar um pouquinho no tempo de Noé. Ora, meus irmãos, vamos lembrar aqui uma coisa muito importante. A única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Era a fé que Israel tinha. Era diferente das demais nações. Sim. Enquanto as demais tinham fé em seus deuses, em seus ídolos, em suas estátuas, Israel tinha uma experiência com o Deus vivo, com o Deus de Moisés, com o Deus que abriu o mar, com o Deus que cuidou do seu povo no deserto. Mas tem uma coisa, deixando Deus a um lado, Israel era como as outras nações. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. A massa é a mesma. Deixem a liderança do Espírito Santo a um lado e você não terá diferença de nenhum dos demais e clamará pela união. Mas para que clamar se já estão unidos? Já são iguais, não há diferença alguma. Mas Noé, o que fazia diferença entre Noé e todo o resto da humanidade era a sua fé. Noé cria diferente de todo mundo. O homem que crê da maneira correta tem o seu tesouro diferente. O seu tesouro é em outro lugar. É lá em cima, com Deus. A sua recompensa é com Deus. A sua colheita é com Deus. Que coisa maravilhosa! Você gostaria de crer diferente de todo mundo? Simplesmente para ser um pássaro raro? Um fariseu? Batendo no peito que não é como os demais? Não. Isto não aconteceu com Noé. Noé cria diferente de todo mundo. Por isso a sua conduta, a sua vida era totalmente diferente. Mas a massa era a mesma. Noé foi formado de carne, ossos como os demais, sujeito às mesmas circunstâncias. Mas veja o que causou a sua fé diferente de todo o mundo. Todo o mundo pereceu, bons e maus, perdidos com bonzinhos, com boazinhas. Todos pereceram, porque não tiveram uma fé igual a de Noé. Noé cria diferente. Por isso ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a mensagem do dia, a mensagem da era. E foi o que lhe salvou. Ele podia fazer muita caridade, ele podia fazer muitos prodígios,
muitas maravilhas, grandes coisas naquele dia, mas teria perecido com os demais se não tivesse feito o que Deus mandou. Aqui está o segredo da coisa. Os homens se ocupam com grandes negócios mesmo em torno de Deus e querem fazer uma grande obra para Deus, mas deixam de fazer justamente aquilo que Deus mandou. Se o tempo nos permitisse, nós iríamos detalhar sobre isto, fazer o que Deus mandou. Nós iríamos perguntar se Deus mandou você fazer isso. Isto que você está fazendo, mesmo sob lutas e sofrimentos e angústias, sob sinceridade, analise, Deus te mandou fazer isso? Prossiga pensando um pouquinho sobre isso. E vai agora pensando numa fé que Noé tinha, diferente de todo mundo. E pense também onde está o seu tesouro. Meus ouvintes, vamos ver esta coisa de novo? Deixando Deus de um lado, Israel era como as outras nações. Embora tendo o Deus de Abraão, proclamando ter o Deus de Israel, ele perdia as guerras. Ele era escravizado e a sua força tornava-se menor do que aquelas nações que tinham Moloques, Astarotes, Baalins, Baal e outras coisas. Embora continue sendo o mesmo Deus, mas veja qual é a força espiritual que tem um povo separado de Deus. Não se separa de nada, mas se separa de Deus. Se separa da palavra genuína, se separa da mensagem, se separa de quem crê na palavra do dia. Eles não queriam nada com Noé, mas nós vemos pessoas no passado, como a viúva que foi visitada por Elias. Nós vemos como aquele jovem Daniel, crendo de uma maneira diferente dentro do reino babilônico. E seus companheiros, apenas 3 jovens, Sadraque, Misaque e Abednego, crendo de uma maneira diferente, tendo uma fé diferente, por isso eles eram diferentes. José, lá no Egito, nos deixa este rastro. Ele era diferente. A Bíblia diz que a mulher de Potifar quis deitar-se com ele, mas se ela já havia se deitado com outros jovens daquele reino, eu não sei. Mas uma coisa é certa, que ela encontrou um jovem diferente. E homem normal, que mais tarde casou-se e teve filhos, gerou filhos, mas era diferente, porque o seu Deus era diferente, porque o seu tesouro era diferente, porque ele cria de uma maneira diferente, por isso se portava de uma maneira diferente, se veste de uma maneira diferente, comporta-se de uma maneira diferente. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando o tesouro do homem, da mulher, está na palavra de Deus, está nas promessas de Deus, ela vive por estas promessas. Mas vamos lembrar aquilo de profundo e tremendo. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem.
E aqui está a alerta, a advertência do Espírito Santo. Deixem a liderança do Espírito Santo a um lado, deixem a Cristo de um lado, e vocês verão que o povo, a igreja, não é nada mais que o mundo com o nome de Deus nela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, justamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais. Porém, o Espírito de Deus faz a diferença. Agora, você quer ou não quer crer da maneira que Deus tem infundido, trazido aos corações de seus filhos nesses dias? Creia nesta palavra, creia nesta mensagem. Receba a bênção de Deus agora, pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará. Deus me guardará, o meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal puder, tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Guardado estou andando em seu amor,
abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará.